E aí, e se você estiver tentando jogar o jogo errado, se você estiver tentando vencer o jogo errado, sabe, eu quero começar te fazendo uma pergunta, ela vai ser bem desconfortável, mas talvez ela mude tudo na tua vida. Talvez você esteja tentando conquistar coisas que você nem sabe se você queria. Você já se perguntou isso? Sabe, a gente vive um jogo o tempo todo. O jogo do dinheiro, né? O sucesso, ser alguém mais bonito, mais fitness, mais saudável. É o tempo todo isso. E na boa, que troço chato. Cara, pensa comigo. Alguém em algum momento disse pra você e disse pra mim que a nossa vida ela tinha um preço e aquele preço precisava ser pago. Ok? Eu acho que eu já escutei isso, mas em uma outra versão, em uma versão onde o tal do preço era o amor, era uma coisa diferente, né? Agora, não. Agora a gente decidiu viver para uma sociedade que define o que a gente tem que viver. Não, é real. Talvez você esteja vivendo um super cenário. Sei lá, um bom trabalho, um bom dinheiro na conta, um relacionamento maravilhoso, uma pessoa linda do seu lado. Perfeita, incrível. E aí, às vezes, você estraga tudo e você não sabe por quê. Ou às vezes você nem estraga, você só não queria aquilo. E tudo bem, né? Porque afinal de contas, você não vai levantar e perguntar: olha só, é só isso? Porque eu me pergunto, eu não sei se você se pergunta, mas eu me pergunto se você vai para sua cama todas as noites e não tem essa pergunta na cabeça, sabe? Tipo, é só isso? Então talvez esse vídeo nem seja para você. Porque o meu objetivo aqui, cara, não é deixar tudo fácil. Não tem vida fácil. Vamos começar por aí, tá? Não tem vida fácil. Ponto. Acabou. A partir daí a gente vai de novo. Olha só, quem foi que disse? Quem foi que cravou? Dinheiro é o nome do jogo. Quem foi que falou isso? Ou então, quem foi que falou que ser influente era o nome do jogo? Opa, 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 opa. Calma lá. Elton, se ser influente não é o nome do jogo, o que você está fazendo aí na frente do YouTube? Eu tô falando porque eu tô de saco cheio de ver um bando de engomadinho falando besteira. Para você ser super, 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 você precisa acordar às 5 horas da manhã. Para você ser super, 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 você precisa de banho gelado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui esse cara. Uhum. E quer saber se deu certo? Eu não sei, eu fiquei milionário. Fato. Quer saber mesmo onde é que eu enfiei meu dinheiro? Não sei. Ele acabou. Ruim pra você? É que isso é vida, de verdade. As pessoas que escrevem os livros, e eu tenho alguns, elas falam de coisas que são importantes, mas não são dia a dia. Se você coloca em prática tudo que você aprendeu nos livros, você descobre que às vezes o resultado é muito mais simples. Não tem só a ver com dinheiro, não tem só a ver com sucesso, não tem só a ver com fama. Acho que uma das perguntas mais importantes que a gente precisa se fazer e a gente não faz é: quem sou eu? Quem é você? Quem é você quando não tem ninguém olhando? Quem é você quando não tem ninguém dizendo pra você o que você tem que fazer? Como assim? Ninguém diz pra mim o que eu tenho que fazer. Eu sou dono do meu negócio. É o negócio que você queria? Não, peraí. Eu não perguntei se você tá ganhando dinheiro com isso. Eu perguntei se era isso que você queria fazer da vida. Eu gosto do que eu faço. Pesquisas dizem que pessoas que são bem-sucedidas passam anos e anos e anos se apaixonando pelo processo. Ok, ok, e tá tudo certo. Talvez você esteja fazendo um bom trabalho. Esse vídeo não é sobre isso, é sobre o que você realmente quer jogar. Sabe, tem o jogo humano. Você é o líder de uma equipe. Você gosta muito de algumas pessoas da equipe e não gosta tanto assim das outras. Para de hipocrisia. Eu sei que é assim que funciona e você sabe que é assim que funciona. E você que é liderado por essa pessoa sabe que é assim que funciona. Aí você começa a aplicar os 7 passos das pessoas altamente eficazes no seu projeto. E uma pessoa não segue os 7 passos, ela não acredita nisso. Uou. Talvez seja a hora dessa pessoa seguir um novo caminho. Mas talvez essa pessoa seja muito mais líder do que você. E quando você tomar essa decisão, você vai ferrar metade do seu time. Ou talvez você esteja certo. E seja uma decisão que você precisa tomar agora.
Eu não sei pelo que você está passando. Eu só vou saber se você me contar. Agora, o objetivo real desse canal e desse vídeo é que, pelo menos algumas vezes por semana, você tem alguém para falar com você. Coisas que você não costuma falar. A minha proposta pode pegar um pouco pesado, porque eu vou te propor sair do lugar e fazer as coisas acontecerem. Talvez você não goste, talvez seja perigoso. Mas ok, fica entre nós. O fato é que, cara, quanto tempo, quanta energia você dedica para fazer coisas que talvez não fosse aquilo que você quisesse fazer? Só porque alguém disse que tinha que ser assim. Alguém falou que o dinheiro era importante, mas o dinheiro é só a base de tudo. E isso precisa começar a ficar claro para você. O dinheiro, ele é só a base de tudo. Ah, então se ele é a base de tudo, eu preciso dele para fazer tudo. Calma, você precisa dele porque nós vivemos em uma sociedade que diz que o dinheiro é importante. Mas você não precisa morrer pelo dinheiro, isso está muito errado. Sabe como eu sei disso? Eu passei a minha vida observando pessoas, observando empresas, observando fluxos. Eu entrei nas empresas que eu queria entrar, eu trabalhei lá e eu ficava alguns bons dias observando como as coisas funcionavam e em pouco tempo eu tinha uma leitura do cenário completo. Eu poderia sentar com o dono da empresa e discutir com ele o próximo passo. Eu não tinha essa oportunidade muitas vezes. Eu precisei sair das empresas e aí voltar para as empresas como consultor. Aí os caras me ouviam. Pensa, eu estava lá dentro da equipe do cara, o cara nunca me escutou, mas fora da equipe dele, uau! Eu tinha voz, eu tinha direito de fala. Foi o caminho que eu achei. Agora, eu vou te dar uma informação muito mais assustadora do que isso, tá? Pessoas têm padrões. E os padrões, eles não mentem. Você consegue sentar com uma pessoa e em 5 minutos saber se ela está mentindo sobre tudo. Você consegue olhar para uma pessoa na rua, ver ela passando. Uau, essa pessoa tem esse jeito, tem esse tipo. Às vezes você vai se enganar, muito provável se você não tiver o treinamento certo. Se você for uma pessoa treinada, raramente você vai errar. Mas não quer dizer que você vai sair por aí apontando o dedo para a pessoa e falando, olha só, eu sei como você pensa, tá? Não, isso faria do mundo uma desgraça. Mas você vai aprender a jogar o jogo humano. Um outro exemplo maluco, você entra numa relação, tem que dar certo, né? Relacionamento é até que a morte o separe. Tem que funcionar. Se não funciona, a nossa vida acaba. Você já viu que o seu cérebro, ele boicota você. Se uma coisa que você quer não sai exatamente do jeitinho que você quer, uau! Terceira Guerra Mundial, parece que tudo desmorona. Não funciona assim. Muitas vezes não vai funcionar assim. Mas, voltando por exemplo, você entrou numa relação, você tá lá, a pessoa é maravilhosa, é tudo legal, é tudo show. Uau, é tudo muito bom. De repente, aquele dia alguma coisa saiu do lugar. E você foi o culpado, você errou. O que você deveria fazer? Talvez você devesse pressionar a pessoa. Essa coisa que ficam falando por aí de deixa pra lá, não sei o quê. Você fica quietinho, deixa a poeira baixar. Eu não sei, sabe? Isso aí pode ser falácia. Eu acabei de ferrar a sua vida com esse conselho. Porque você tá pensando em você. E olha a dualidade, olha a dicotomia dessa decisão, dessa dúvida. Eu penso em mim ou eu penso no outro? Porque tu tá falando pra mim que eu tenho que ser eu, mas agora tu tá falando que eu tenho que pensar no outro. Não, eu não tô te falando nem um e nem outro. Eu tô te falando que eu gosto do tal do jogo. E o meu negócio aqui é te ensinar a jogar. Agora, se tu vai fazer bom uso disso ou não, aí, meu irmão, não é comigo não. O que acontece? Aquela pessoa que você brigou, que você estava numa relação, talvez o jeito dela, talvez o arquétipo, o estereótipo, o padrão dela, eu prefiro padrão, tem gente que gosta de arquétipo. Talvez o padrão dela, o sistema dela, funcione no tempo, na calmaria. Deixa as coisas passar. Deixa tudo se acalmar. Talvez não. Talvez ela queira atenção, carinho o tempo todo. E aí você está fazendo a coisa errada. Já parou para se perguntar isso? Aliás, você já parou para observar isso? Se você quer tanto agradar aos outros e está pouco ligando para sua vida, você deveria. Empresa, governo, pessoas, tudo responde a um sistema. A um sistema de padrão invisível. É só você olhar e o tal do padrão vai estar lá. Então, assim, se você deita sua cabeça de noite no travesseiro e não se questiona, é só isso.
Então talvez a gente tenha um problemão. Porque talvez você está vendo o vídeo errado. Não é só isso, tem muito mais. Mas você tem que se dignar a viver. E a vida, parceiro, é de quem se atreve a viver. Não tem como você ser diferente. Não tem como você decidir uma coisa que você quer muito e não pagar o preço por ela. E aqui vem um ponto muito relevante. Não é simples. Tem um preço e você tem que pagar. Sabe por quê? Eu não sei qual é o seu preço. Mas eu fico aqui me perguntando quem é você. Talvez essa seja a pergunta mais assustadora de todas. Quem sou eu de verdade? Eu vim pra quê? Eu tô aqui pra quê? Eu vou viver os meus últimos dias pra quê? O tal do propósito, né? As pessoas criaram 232 milhões de vídeos, de livros, sobre como encontrar o tal do propósito. Deixa eu te falar, você já sabe. A baboseira mais ridícula da face da Terra. O teu propósito, ele está dentro de ti e tu sabe disso. Sabe por que às vezes você não é um líder melhor? Porque você matou quem você é. Para ficar aí vivendo esse emprego que você nem queria. Para satisfazer a felicidade de pessoas que talvez nem estejam mais aqui. Sabe por que você não está empreendendo com sucesso? Porque você está empreendendo na coisa errada. Você decidiu empreender naquilo que as pessoas falaram que dava dinheiro, naquilo que o YouTube disse que dava certo. Você decidiu empreender naquilo que a sociedade disse que funcionava. Talvez não era aquilo que você queria. Eu entrei numa empresa para dar uma consultoria há alguns meses. Nossa, e eles gastam uma nota com o negócio deles. Fazem mentorias e não sei o quê. E eu fico pensando que de 90 dias, mas eu lembro que eu entreguei um diagnóstico em 5 dias, em menos de 5 dias, acho que uns 2 ou 3 dias, que tinha todo o padrão da empresa. E durante esses 90 dias da consultoria, nós ficamos ali trabalhando, e cada reunião que tinha eu dizia, mas isso tá no relatório. Isso tá no relatório. Eles não leram o relatório. Como vários dos clientes que eu tenho não leem o relatório, tá tudo ali, tá escancarado. Só que às vezes a gente precisa viver para entender e tá tudo certo se você quiser ir por aí, mas você já deve ter escutado um pai ou uma mãe falando assim, olha, eu já passei por isso, não precisa ser assim para você. Aí parece que a gente quer que seja assim pra gente, que a gente quer que seja mais difícil. O diagnóstico do que você tá fazendo, muitas vezes, ele é duro com você, porque você tá fazendo a coisa errada. Me diz uma coisa, como é que você fala para um paciente em estágio terminal que ele está em estágio terminal sem ser difícil? Não tem como, entende? Então, eu não sei qual a sua idade. Você está com 35, 40, 45? Eu não sei. Só que você tem mais um tempo de vida. O que você vai fazer? O que você vai fazer com esse tempo? Vai continuar vivendo a vida que os outros desejaram para você? Com a vida que os outros te disseram para viver? Ou você vai começar a fazer alguma coisa? Não, eu não aceito que o sistema seja o único caminho. E se você quiser jogar o jogo do sistema, tá tudo certo, mas joga certo. Joga direito. Não aceita que os outros te derrubem. Eu passei a minha vida inteira dando ideias, dando dicas, dando sugestões. Algumas pessoas só foram lideradas por mim, pegaram a essência e hoje estão lá em cima. Outras pessoas decidiram não ouvir o que eu falei. Você vai me conhecer, você vai descobrir que eu sou chato, porque com o tempo você vai me ouvir falar muitas vezes a frase eu não erro, parceiro. O objetivo desse canal é isso, tá? Que a gente sente aqui algumas vezes por semana e bata um papo legal, troca uma ideia. E, obviamente, faça você se questionar, mas, ok, se eu não escolhi esse jogo, então quem escolheu? E talvez essa seja a pergunta mais difícil e mais dura do que qualquer outra que eu tenha feito hoje. Pelo menos para quem está se perguntando isso pela primeira vez. Quem você é quando não tem ninguém te dizendo quem você deveria ser? Se você tem essa dúvida, no próximo vídeo, todo mundo sobre essa pergunta.